Olá, alunos, tudo bem? Conforme prometido, né, eu estava devendo para vocês aí para falar um pouquinho, né, sobre o capítulo 4 aí, a formação do povo brasileiro, que tava dando probleminho aí na questão do vídeo, tá? Então, assim, para finalizar esse capítulo, né, porque eu já enviei para vocês no grupo hoje a correção das questões. Então aqui é só para fazer um apanhado geral, tá bom? Eu não vou me estender muito não, eu vou falar assim o que ficou de mais importante, tá? E iniciar com vocês com a leitura desse poema A Cor do Menino, né? Eu acho assim eu acredito que esse poema, ele é o fechamento de tudo e é onde a gente consegue visualizar, onde a gente consegue refletir, tá? Diante desse tema, né, de formação assim que a gente vive ainda nos dias de hoje, né, a questão do preconceito contra os negros, contra os índios também, né? Então assim, parece que as pessoas esqueceram, né, de onde elas vieram, como que se deu essa formação do povo brasileiro, tá? Então, o título do poema, né, é A Cor do Menino. O autor é o Milton Primo Neto, tá? O Herculano Neto e o Milton Primo, tá bom? Tem aí embaixo para vocês olharem também o site, né, o blog da onde foi tirado, tá bom? Então aqui, vamos lá. Se é negro, branco ou índio, o que importa a cor do menino? Se é mulato ou se é pardo, o que importa se for misturado? Se é verde, amarelo ou vermelho, o que importa? O que diz o espelho? Se é ruivo ou se é loiro, o que importa a cor do seu olho? Se ele é branco ou não, se ele é negro ou não, o importante é o seu coração. O importante é que ele é meu amigo. Gente, é muito lindo esse poema, né? E o que a gente pode trazer como questão aí, né? Uma reflexão desse poema. É o que a professora já falou para vocês no início. É essa questão da miscigenação que traz à tona, né? O que a gente pode refletir, né, aqui nesse poema? O que ele aborda? O que vocês refletiram diante disso, né? Essa atividade vocês fizeram na semana passada. Essa semana, ontem, vocês finalizaram o capítulo, mas acredito, né, que vocês já tenham lido esse texto. E quando vocês leem, é importante vocês refletirem, é importante vocês entenderem, trazer para a nossa vida, tá? Não é ler por ler, não é ler apenas decodificando, mas trazendo um sentido, né? Trazendo um sentido para nós, uma reflexão, um aprendizado a mais, tá bom? E então, o que a gente pode perceber aí? Que todos esses povos aí citados, né, a maioria deles, o branco, o índio, o negro, eles que influenciaram a formação do povo brasileiro, né? É interessante lembrar que essa mistura de raças, ela não se dá necessariamente de forma pacífica. Por quê, gente? Porque nós tivemos, né, os negros que foram escravizados, os índios, eles foram disseminados, né? E os imigrantes, que nós vamos falar um pouquinho daqui a pouco, eles também acabaram sofrendo preconceitos quando eles chegaram ao Brasil, tá? Então, vamos ver um pouquinho o início lá, né, dessa formação, de como que se deu, né? Então, a população brasileira, ela é bastante miscigenada, tá? O que é miscigenada? É essa mistura de raças, né? Então, isso ocorreu em razão da mistura de diversos grupos humanos que aconteceu no país. Então, são inúmeras as raças que favoreceram, né, a formação do povo brasileiro. E
Os principais, né? Quando a gente fala dos principais, são aqueles que estavam no início, que foram, né? Os iniciantes de tudo, os mais importantes. Foram que os povos indígenas, os africanos, os imigrantes europeus e asiáticos, tá? E aí, aqui eu tirei só uma imagem da página de vocês, tá bom? Na página da apostila que vocês fizeram a leitura aí, que fala dos indígenas, né? Como que se deu a formação desse povo indígena? Antes do descobrimento do Brasil, o território ele já era habitado por povos nativos, né? Que nesse caso, o que é nativo? É próprio do lugar, tá? Existem diversos grupos também, vocês puderam olhar no material de vocês leram um pouquinho, falaram sobre o grupo Yanomami, né? E entre esses principais estão que o grupo dos Carajás, os Bororós, Caiagangue e o Yanomami. No passado, a população desses índios era quase 2 milhões de pessoas. E os africanos? Essa também é uma imagem, né, que eu tirei da apostila de vocês, tá? Como que se deu essa formação? O grupo humano que sofreu uma migração involuntária, pois que eles foram capturados, eles não vieram porque eles queriam, né? E trazidos para o Brasil, especialmente entre os séculos 16 e 19. Como que eles vinham para cá? Lembra que nós vimos isso? Né? Nos navios negreiros, em péssimas condições. Aí, nesse período, eles desembarcaram no Brasil milhões de negros africanos que vieram para o trabalho escravo. Os escravos, eles trabalharam especialmente no cultivo da cana-de-açúcar e do café. Aí nós temos também um grupo, né? Temos aí os imigrantes, e quando eu falo imigrantes, eu falo tanto dos europeus como dos asiáticos. Essa também é uma imagem da apostila, tá? Nós temos a imagem, né, de imigrantes desembarcando no Brasil com a esperança de uma vida melhor, porque eles acreditavam, né? A maioria acreditava que teria melhores condições de vida, até por conta de guerras e tudo mais. Péssimas condições de vida que eles tinham. E como que se deu essa formação dos imigrantes e asiáticos? Os primeiros europeus a chegarem ao Brasil foram os portugueses, até por conta, né, que eles que colonizavam aqui o nosso país. Mais tarde, por volta do século XIX, o governo brasileiro ele promoveu a entrada de um grande número de imigrantes europeus e também os asiáticos. E na primeira metade do século XX, pelo menos 4 milhões de imigrantes desembarcaram no Brasil. Dentre os principais grupos humanos europeus, destacam-se quem? Os portugueses, né, que foram os primeiros, os espanhóis, italianos e alemães. E em relação aos povos asiáticos, nós podemos destacar os japoneses, os sírios e os libaneses, né? Para quem já foi na 25 de março, a 25 de março é muito cheia de imigrantes, né? A gente vê assim um grupo muito grande de japoneses, a gente vê também libaneses, né? Basta vocês ouvirem eles conversando, né, entre eles, que a gente já percebe que são imigrantes, né, na verdade, ou filhos, né, de imigrantes, tá? Filhos, netos, bisnetos, tá? Porque como se deu, né, há muito tempo, então nós temos aí agora os familiares, né? Às vezes a gente vê lá os avós lá, eles todos de idade lá, mas ainda continuam trabalhando. O que nós podemos concluir nos dias de hoje, né? Diante dessa discussão, né? Quando eu falei da questão do preconceito, a gente vive ainda a questão do preconceito racial, né? Principalmente o preconceito racial. E a gente vê também que as péssimas condições dos índios, né? Cada dia mais os grupos acabando
E é bastante claro que o Brasil ele é um país que tem todo o seu processo de construção relacionado a essa mistura de raças, onde índios e negros eles tiveram maior destaque, influenciando ativamente na formação cultural do país, né? Essa questão da herança cultural que é importantíssima para nós. A cultura do Brasil como um todo se fundamenta sobre essas raízes, as raízes indígenas e as raízes africanas. Porém, a sociedade ainda se mostra resistente em assumir essa mistura cultural, mantendo atitudes e pensamentos discriminatórios e preconceituosos em prol de um ilusório embranquecimento. Então, eu gostaria de finalizar, né, esse tema com essa reflexão aqui, tá? E aqui tem uma parte que fala, né, da questão da população, como que a gente define a população, né, como que a gente faz a contagem, que tá lá na página 6, como que é calculado o número de habitantes de um país, tá? Então, como que nós podemos definir a população? Em primeiro lugar, aí vamos falar um pouquinho dos conceitos básicos, né, da população, né? O que é o povo? O povo, ele é um grupo de pessoas que falam a mesma língua e têm os mesmos costumes e geralmente eles são nômades. E a nação? A nação é um povo com território fixo e que obedecem o mesmo conjunto de leis. E o Estado, ele é a organização sociopolítico-econômica, militar, religiosa e cultural de uma nação, tá? Vocês têm lá na página 6 um mapa aqui que fala dos países mais populosos, né, do planeta. E o nosso país, o Brasil, ele é o quinto mais populoso do mundo, tá? Então, ele está na posição aí de em quinto lugar. Vem em primeiro a China, em segundo a Índia, em terceiro Estados Unidos, em quarto vem Indonésia e depois o Brasil, tá? E durante o século XX, a população brasileira, ela cresceu, assim, em um ritmo acelerado e o número de habitantes aumentou mais de 10 vezes. A população brasileira cresceu em 138 anos, quase 20 vezes, segundo apontam os resultados do Censo Demográfico, esse censo aí de 2010, tá? Do IBGE. O que significa mais populoso? É aquele que possui uma grande quantidade de habitantes, tá? Mais populoso, número de habitantes. Em extensão é o tamanho, tá? Lembra que a gente já viu isso, né? Então, por exemplo, o país mais populoso do mundo é a China, enquanto que o segundo com a maior população é a Índia. E aí, o cálculo do número de habitantes, né? Como que ele é feito? Então, nós temos aí esse aí acho que tá meio apagado para vocês verem, mas vocês têm na apostila, tá? Então, essa contagem da população dos habitantes do Brasil, ela é feita por meio de um censo demográfico e é através dele que se obtém informações sobre as características da população, como a idade, o número de homens, mulheres, crianças e idosos. Também podemos saber a quantidade de pessoas que sabem ler, as que trabalham ou as que estão desempregadas também. O censo ele é realizado pelo IBGE a cada 10 anos, tá? As informações são obtidas com questionários aplicados. Não sei se vocês já receberam na casa, eles geralmente passam em casa para fazer essa pesquisa, tá? E são aplicados em quase todas as casas de todos os municípios do Brasil. O primeiro censo no Brasil foi realizado em 1872 e o mais recente foi realizado em 2010, tá? Então, se ele é feito a cada 10 anos, nós estamos aí em 2020 e já era para estar sendo feito, né? Refeito. E por conta também dessa pandemia, dessa atual situação que a gente está vivendo no país, então talvez, né, acredito, não foi possível ser feito, né? E
A gente encerra por aqui, tá, gente? Eu acho que assim, a gente já falou de modo geral, eu não vou ficar me estendendo muito, não. Era importante vocês saberem um pouquinho sobre isso, tá? Aqui eu coloquei a tabela que vocês também têm na apostila, né? Que fala do censo e a educação. Uma análise da tabela foi até uma atividade que vocês precisariam fazer, que tá na página 8, tá? Só para a gente fechar aqui um pouquinho, o assunto da tabela mostrado, né? É a taxa de analfabetismo entre os brasileiros e o percentual de pessoas com mais de 15 anos que eram consideradas analfabetas em 1980. Então, para vocês aprenderem a ler a tabela, né? Esse número tá aqui, ó, de 1980, né? 25,50%. Entre os anos de 91 e 2000, 91 a 2000, tá? Desse para esse. Quanto que diminuiu a taxa de analfabetismo? Então, foi o quê? De 6,5%, tá? Era só vocês fazerem o cálculo, esse aqui, com a diferença, ver a diferença desse cálculo aqui, aí já sairia a porcentagem, tá bom? E entre os anos de 2000 e 2010, a taxa de analfabetismo diminuiu ainda mais, será? Né? De quanto que foi essa diferença? Sim, a gente percebe, né? Uma diminuição de 4,2%. Mas esse daqui eu mandei para vocês também, para vocês poderem corrigir, né? E espero que vocês tenham aproveitado aí. Sempre que necessário, retomem o vídeo, tá? É importante para vocês. E um beijo e até a próxima.